você já viu que no edital do IME e do ITA não aparece o tema equações funcionais? Pois é, mas ele está lá presente e já um bom tempo aí já vem ocorrendo, tá certo? Então a proposta desse vídeo é a gente resolver não só um, mas dois probleminhas aí, um do IME e um do ITA, para você ver então como é que isso se aplica aí, caso você queira fazer essa prova, tá certo? Eu sou o professor Carvalho, você está na Carvalho Pictures, o seu canal de matemática que vai te ajudar a você passar aí nesses vestibulares aí, né, difíceis, mas que com a técnica, com a visão certa, a gente consegue. Vamos lá? Então, primeiro problema deles, no caso é essa questão do ITA, né, que fala que tem duas funções f e g, né, definidas aí no universo dos reais, tais que a função g ele deu, né, 1 menos x. Só que aí aparece então a equação funcional para a função f. E aí nesse caso então pede a composição f de g de x. Como é que a gente faz isso daí, né? Então no caso, quando você tem uma equação funcional, né, com duas f de x, aqui no caso f de 2 menos x, para não ficar difícil, você tem que utilizar o que, gente amiga? Artifício, ok. Ué, você não conhecia isso? Ah, então vou te pedir, tá? Por gentileza, dá uma olhadinha então, né, nessa parte aí que eu uso artifício de cálculo, que eu explico, né, equações funcionais desde o comecinho, tá? Nesse videozinho aí da OBMAP nível 3, a bola da vez, tá certo? Dá uma olhadinha lá primeiro e aí depois você volta para cá, tá certo? Para ver aí essa técnica, né, do artifício de cálculo, tá bom? Para você então que já conhece, nesse caso aqui então, o que nós faremos, né? Então, o que a gente vai fazer, né? Vamos chamar então essa parte aqui que é diferente do x, no caso aí 2 menos x, de uma outra letrinha, tá? Que eu usei A, poderia ser qualquer outra, tá? Fazendo 2 menos xa, o que nós teremos? Bom, daí então vai surgir que esse 2 menos x é igual a A, na hora que eu for isolar o x aqui, né? Joga x para um lado, joga o A para o outro. Nesse caso, então, o x vai ser igual a 2 menos A, ok? Beleza? Ok, então qual é a ideia? A ideia, então, é a gente substituir o x, no caso aqui, né, nessa equação funcional por A, né? No caso aí, por 2 menos A, para ser mais preciso. Tudo bem? Então, o que vai acontecer com isso? Vamos ver? No caso, então, a gente passa a ter, né, ao invés de f de x, vai aparecer, então, f de 2 menos A. No lugar de 2 vezes f de 2 menos x, né, como você chamou x de 2 menos a, vai ficar 2 menos 2, vai cortar, né? E menos a vai ficar, então, f de a, certo? E isso, então, igual, no lugar do x, então, 2 menos a, você vai ter, então, né, o 2 menos 1. Nesse caso, então, corta. E aí você vai ter, no caso aí, menos a, né, com mais 1 elevado aí ao cubo, ok? É isso? Então, no caso aí, 1 menos a elevado ao cubo, beleza? Bom, essa então, que a gente obteve aí, né, em função de a, você concorda comigo que eu poderia ter utilizado qualquer outra letra, certo? Poderia ser B, poderia ser Y. Então, se eu trocasse esse A por X, como é que ficaria? Vamos ver? No caso, então, nós teríamos, né, uma F de 2 menos X com mais 2 vezes a F de X, e isso igual a 1 menos X ao cubo. Beleza? Concorda que essa é diferente dessa primeira que ele nos deu? Justamente. Por quê? Porque aí, com essa primeira que ele nos deu, a gente então vai montar o quê? Um sisteminha. Para poder então, né, sem o menor probleminha resolver, tá? Vou colocar então esse f de x embaixo desse 2f de x para ficar bonitinho, tá certo? Esse 2 aqui, né, porque a ordem, né, das parcelas não altera a soma, né? Então não vai ter problema se eu fizer isso. É só por uma questão de arrumação mesmo. Isso então é igual a x menos 1 ao cubo.
Beleza? Beleza, então, aquilo que eu falei, né? Nós temos aqui, né, no caso aí, o nosso sisteminha. Né? E aí, então, para resolver esse sisteminha, qual vai ser o nosso objetivo, né? O objetivo é a gente ficar com a f de x, sim, porque tendo a f de x eu consigo achar a composição dela com a g de x, tá ligado? Então, nesse caso, né, nós vamos eliminar, né, essa outra parte aqui, essa f de 2 menos x. Para isso, então, você tem diversas técnicas, né, de resolução do sistema, uma delas como sendo a adição, ou seja, eu vou multiplicar então essa primeira linha aqui por menos 2, tá? De propósito. Por quê? Porque aí com menos 2 e aí mais 2 eu consigo cortar. Perfeito? Então vou fazer isso. No caso então, nós teríamos, né, menos 2f de 2 menos x. Aí no caso aqui 2 vezes menos 2 vai ficar menos 4 vezes a f de x. E isso igual a menos 2 multiplicando 1 menos x ao cubo. Ok? E aí só vou repetir então a segunda linha aqui do nosso sisteminha. E aí você já percebeu, né, que vai ficar simples, extremamente simples, né? No caso aí, somando, né, a primeira e a segunda linha aqui do nosso sisteminha. Nesse caso então, menos 2 com mais 2, né? Será o fininho, ou sábio de luz Jedi, né? E aí, então, menos 4 com mais 1, isso vai me dar menos 3f de x, certo? Só que aqui, bom, você poderia pensar, né? Pô, vou ter que desenvolver esse produto notável que é grandão e esse outro aqui para poder fazer as contas. Não necessariamente, gente amiga. Aqui a gente pode fazer também um outro pulo do gato. No caso, então, a gente pode fazer o seguinte, ora, x menos 1, você concorda que x menos 1 é o inverso, ou melhor, o oposto de 1 menos x? Então vamos fazer isso. Vou colocar então, né, no lugar de x menos 1 ao cubo, o inverso de 1 menos x ao cubo. Ah, e para que isso? Bom, é porque agora sim, agora eu posso somar esses dois que são iguais, né? Legal essa, né? No caso, então, menos 2 com menos 1, isso aqui então vai te dar também um menos 3. Ah, totalmente excelente, olha aí. E aí cortou, né? Menos 3 de um lado e do outro, vão. E aí você vai ter, então, verdadeiramente quem é a f de x. A f de x é simples, extremamente simples, vai ser o 1 menos x ao cubo, beleza? Aí praticamente morreu, né? Sim, porque na hora de fazer, né, agora a composição, a f de g de x, o que nós teremos? Teremos então, né, no lugar do x, né, vai ficar 1 menos a g de x. Ora, mas quem é a g de x? Está aqui, ó. Ele nos deu. É 1 menos x. Então vai ficar, no lugar da g de x, 1 menos x. Então, modificando o sinal do 1 menos 1, modificando o sinal do menos x mais x. E isso então, né? Com 1 menos 1 a gente corta de novo. E aí o que sobra então vai ser o x ao cubo. Que nesse caso então, né, vai ser aí, né, x ao cubo das nossas alternativas, a letra C, a opção correta. Ah, mas não vai embora não. Isso aqui é só o começo. Tem a questão 2, né? No caso aí, questão do IME. Aguarda um instantinho. Ok, gente amiga. Questão do IME, falando assim, que seja D em R, f de D em R, uma função onde esse domínio, no caso aí, né, valores de x diferentes de zero, né, por motivos óbvios aqui, né? E no caso aí também diferente de 1, enfim. E ele diz que satisfaz, no caso aí, a equação funcional f de x menos 1 sobre x mais f de x menos x igual a 2. E aí, sem deixar para depois, ele pergunta para nós o valor de f de 2. Muito bem, como fazer isso? Bom, se ele quer o valor de f de 2, a primeira coisa, né, que passa aí na nossa percepção seria aí direto ao ponto, por que não? Ou seja, fazer com que substituíssemos, né, o x por 2.
Então, sem deixar para depois, ora pois, vamos nós. No caso aí, né? Então, se x for igual a 2, então, vamos ver o que acontece, né? Substituindo aqui, então, né, o x por 2, nós teríamos, né, 2 menos 1, 1, e sobre 2 vai ficar, então, um f de meio, correto? Com mais o f de 2, que é o que a gente quer saber. Nesse caso, então, isso vai ser, bom, no lugar aqui de menos x igual a 2, né, a gente pode já dizer que é igual a x mais 2, por que não? E daí, então, só somar, né, 2 com mais 2, e aí, no caso, essa primeira linha igual a 4. Tranquilo? De boa, né? Bom, aí você já viu, né, na questão anterior, que a gente tendo, né, duas incógnitas, que a gente precisa então de duas linhas para poder, né, resolver o sisteminha e matar aí a questão. Então vamos fazer isso. Já que surgiu o f de meio, né, naturalmente a gente vai substituir o x por meio, por que não? Nesse caso então, se x for igual a meio, então o que vai acontecer, né? A nossa previsão é que vai surgir lá, né, uma linha com f de 2 e com f de meio. A gente resolve o sisteminha, PT saudações, acabou-se. Certo? Vamos ver. Então, no caso aqui, né, a gente vai substituir o x por meio. Meio menos 1 fica menos meio. E menos meio dividido por meio, opa, isso vai dar f de menos 1. Pois é, e mais essa f de meio, então, né? Isso então nos daria, no caso aí, né, meio com mais 2, 2 vezes 2, 4 com mais 1, isso aqui então nos daria 5 meios, ou seja, não foi bem aquilo que a gente esperava, né? A gente, em algum momento ali, vai cristalizar, né, com relação a esse resultado, que era inesperado, mas aí depois você passa a ter um lampejo e, bom, já que surgiu f de menos 1, por que não fazer o x igual a menos 1? Para ver no que dá. Vamos ver? Então, no caso aí, né? Se eu considerar agora o x valendo menos 1, então, qual vai ser a consequência disso? Né? O que vai acontecer? O que será? Né? Vamos lá, vamos ver, né, o que dá. Né? Então, substituindo x por menos 1 com menos 1, menos 2. E esse menos 2 aqui de cima, dividido por menos 1 aqui embaixo, aí vai ficar, né? F de 2, exatamente, né, o que nós queríamos, né? Que o problema está pedindo para gente, legal. E mais, no caso então, né, a F de menos 1, isso então, sem problema nenhum, vai ficar, né, um menos 1 com mais 2, isso aqui então valendo 1. Tudo bem? Bom, mas eu não quero F de menos 1, eu não quero F de meio, não quero nada disso, eu só quero a F de 2. Então, nesse caso, a gente vai dar o jeito, né, de fazer com que, primeiramente, esse f de menos 1 ele desapareça, ele suma. Né? Para isso, então, simples, extremamente simples. A gente pode pegar essa primeira linha e fazer o quê? Subtrair, né, dessa segunda. Sim ou não? Vamos ver? Então, por exemplo, quando eu faço isso, né, vou ter f de menos 1 menos essa outra f de menos 1, sem problema nenhum, cerol. Cortou. Nesse caso, então, vai sobrar aqui, né? Essa parte de cima, o f de meio, certo? Aí, nessa parte aqui de baixo, né? Menos f de 2, ok? Essa parte de baixo, né? Negativa, né? Subtraindo. Menos a f de 2. Isso, então, sendo igual, né? A 5 meios menos 1, tá? Então, vai ficar, né? O menos 2 com mais 5, né? Isso aí então daria 3 meios, ok? De 5 meios eu tiro 1, ainda restam 3 meios. De 2,5 eu tiro 1, ainda fica 1,5. Belezinha? Tá, e aí com essa aqui, né? E essa primeira, aí sim eu vou ter aquele sisteminha que eu tanto desejava, envolvendo aí, né? F de meio e F de 2. Bom, se eu colocar do jeito que tá, né, a tendência é que eu cortaria F de 2, acharia F de meio e só depois acharia F de 2. Bom,
É claro que eu posso fazer? Posso, mas aí vou demorar mais tempo. E a gente não tem esse luxo na prova do IME nem do ITA. Então o que eu vou fazer? Vou pegar essa primeira linha aqui, só que vou pegar ela com um sinal multiplicado, né, por -1. Já isso tudo aqui, né, com um sinal trocado. Traduzindo, vai ficar menos f de meio menos f de 2 igual a -4. Deu para entender? Multipliquei essa linha aqui por -1 para poder então fazer aí, né, o método da adição na hora de resolver esse sisteminha. Justo? Muito justo? Ok. Aí sim, né, eu corto o f de meio, que não me interessa. O que me interessa é o f de 2, foco no objetivo, né? Então vou ter menos 2 vezes esse f de 2. Isso como sendo igual, né, a 3 meios menos 4. Menos 4 vezes 2, menos 8, com mais 3, 5 meios. Perdão, menos 5 meios. E aí, quando eu for multiplicar por -1 sem problema nenhum, eu vou ter, então, 2f de 2 igual a 5 meios. E aí, perfeito, né? Nesse caso, então, passo 2, está multiplicando, né? Dividindo, aqui no caso, então, 2 vezes 2, vai ficar o f de 2 valendo 5 quartos. E esse 5 quartos, então, se encaixa como sendo a letra A nossa opção correta. Você gostou? Espero que sim. Então, eu te peço um favor, né, para a gente continuar esse trabalho. Curta, comenta, compartilha. Espalha para geral, gente amiga, para dar uma força aqui, uma moral para nós. Carvalho Pictures Matemática é o seu canal aí. Grande abraço e até o próximo vídeo.